Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Meu nome é Luiz Felipe, sou professor de Geografia e queria fazer alguns comentários sobre um país que é do tamanho do estado do Ceará. Hoje tem 65 milhões de habitantes e já foi o país mais poderoso, mais influente, que dominava todo o mundo há 100 anos atrás ou até um pouco antes disso. E como que isso começou, né? Tudo bem que a gente está falando da Inglaterra, ela sempre foi um país de uma cultura forte, organizada, né, com uma burguesia bem atuante e que acumulou capitais, né, das suas colônias desde cedo, desde o século XVI. E no século XVIII, especificamente em 1760, houve uma revolução industrial. Começou com a criação da máquina a vapor, né, que foi aprimorada no século XVIII, né, em 1760. E essa máquina a vapor, ela proporcionou muitas mudanças tecnológicas. Mas vamos aprimorar e aprofundar um pouco as características da Inglaterra e por que ela se tornou essa grande nação, quais que eram as implicações para que ela tivesse pelo menos a primeira revolução industrial. Logo depois ela teve a segunda, mas quais que eram os principais motivos para a primeira revolução industrial? Espero vocês e vamos lá. A Inglaterra, entre outras vantagens, tinha um território afastado dos outros países e de suas inúmeras guerras e tensões entre si. A Inglaterra também era um país rico em mão de obra, a maior parte localizada na época na região rural. Mas infelizmente para esses camponeses, houve um fenômeno de expulsão do seu lar, chamado cercamento. Boa parte dos camponeses era convidada a sair de suas terras para dar lugar à criação de ovelhas. Como eles não tinham expresso a autorização para morar lá, a qual era exigida, eles não tinham como reivindicar suas terras. As ovelhas eram mais rentáveis economicamente, pois produziam lã, e que era utilizada para a indústria têxtil. E a Inglaterra manteve uma inovação tecnológica nesse período, surpreendente, e também com outra revolução industrial no século seguinte. E com o avanço tecnológico, foi possível desenvolver máquinas capazes de otimizar o tempo, possibilitar a produção em maior escala. E por isso passa a existir o que conhecemos por divisão do trabalho. A política dos cercamentos mudou a configuração das áreas rurais. Isso provocou um intenso êxodo rural. Essa política foi responsável também pela grande disponibilidade de mão de obra. E só para complementar, houveram também diversas políticas econômicas liberais, que possibilitaram o progresso tecnológico e o aumento da produtividade. Vou apontar para vocês com a caneta sobre a Inglaterra, tá? A Inglaterra é esse pedaço aqui, e aqui é a Europa, Canal da Mancha, tá? É aqui, Irlanda, essa ilha aqui, tá bom? Vamos supor que essas partes em vermelho são as manchas urbanas na época do período de 1760, tá bom? E as partes em verde são as partes rurais. Era nessas partes rurais que aconteceram os cercamentos, e as manchas urbanas cada vez mais aumentavam. Hoje em dia, a mancha urbana é praticamente toda essa área aqui, tá bom? É uma mancha grande urbana. E as regiões rurais, elas são mais localizadas aqui no centro-norte aqui da Inglaterra e também na Escócia, tá bom? Aqui, por exemplo, é a região de Glasgow, mas já é Escócia. Aqui aqui é Inglaterra, e aqui, por exemplo, é Liverpool. Sim, Liverpool, de onde vieram os Beatles. Birmingham é aqui, tá bom? E Londres é aqui, tá bom?
aqui aconteceram cercamentos e nesse período houve uma grande ascensão da urbanização na Inglaterra e por conta também das inovações tecnológicas, houve uma concentração de pessoas com mão de obra barata nesses centros urbanos, tá bom? Espero que tenham entendido.